Existe a possibilidade do paciente bipolar ter TDAH ao mesmo tempo? Sim, existe. Até 20% dos pacientes bipolares podem ter TDAH como comorbidade. Isso é bem desafiador. Por quê? O tratamento para o transtorno bipolar é feito com estabilizadores de humor. E o tratamento do TDAH é feito com estimulantes, né? Concerta, Venvance, né? A Ritalina. Então, temos que tomar muito cuidado. Uma dica é que o TDAH ele começa depois dos 6 anos de idade. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então começa na infância. Isso é uma diferença muito grande, porque normalmente a bipolaridade abre o quadro ali entre os 15 e 19 anos. Tá? E outro pico é entre os 15 e os 30 anos, que é 70% dos pacientes. Então, na maioria das vezes, o TDAH começa na infância, tem que começar na infância, aliás, e a bipolaridade normalmente começa ali na adolescência, depois dos 15 anos, e do pico dos 15 aos 19 e o outro pico dos 15 aos 30, que é onde fica a maioria, 70%. Dá para fazer o manejo das duas doenças juntas. Às vezes eu pego um paciente que tem TDAH já diagnosticado e que não está bem, não está melhor, está pior. E aí, depois de uma anamnese, de um acompanhamento contínuo, você vê que não é TDAH, é bipolar. E ao contrário também acontece. O paciente chega com um diagnóstico de bipolaridade e às vezes é um paciente que é TDAH. Porque em algumas fases da bipolaridade, o paciente pode simular um quadro de TDAH. Ele fica distraído, ele fica sem foco, sem concentração, ele fica igualzinho um paciente com TDAH. Mas depende da fase que ele está do humor, na bipolaridade. Tá? E tem alguma coisa ainda, uma outra característica que ainda confunde mais ainda o médico. A maioria do TDAH, na verdade, o TDAH tem que abrir na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas 12% dos bipolares podem abrir o quadro na infância. Aí o diagnóstico é ainda mais desafiador. Tá? Então a gente tem que ter bastante cautela. Mas vamos supor que eu pegue um paciente que tenha o transtorno bipolar e TDAH ao mesmo tempo e eu estou desconfiando das duas comorbidades. O que eu tenho que fazer? Tem que tratar obrigatoriamente a bipolaridade primeiro. Deixa o paciente estável. Está estável do humor? Melhorou a impulsividade? Aí depois a gente trata o TDAH com estimulante. Então tem como usar os estabilizadores de humor junto com o estimulante, tá? Mas tem que tratar a bipolaridade primeiro. Porque se eu tratar o paciente tiver bipolaridade e TDAH e eu tratar o TDAH primeiro, esse paciente pode fazer mania, hipomania, pode ficar ciclando mais rápido, né? Fazer ciclagem rápida, ultradiana, pode fazer hipomania, episódio misto, igual eu falei. Então, ao invés de a gente ajudar, a gente pode acabar prejudicando o paciente, tá bom? Mas uma anamnese detalhada, um acompanhamento mais de perto, dá para fazer o diagnóstico diferencial e depois que a gente trata a bipolaridade, às vezes some os sintomas do TDAH. Então, quer dizer, aquele paciente que a gente pensava que era TDAH, na verdade é bipolar, tá bom? Não é fácil o diagnóstico das duas doenças juntas, tem alguns pacientes que têm as duas doenças, né? Transtorno bipolar em comorbidade com TDAH e evoluem muito bem, estão bem, tranquilos, levando uma vida normal, tá bom? Qualquer dúvida sobre TDAH e bipolaridade, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Um abraço a todos.